Bom dia ou boa tarde aí aos senhores ouvintes. Eu estou aqui de volta, tirando aqui mais um momento para, dessa vez, fazer uma gravação. Então, os relatos aí de inscritos eu vou tentar fazê-lo na forma de podcast para ficar melhor. A concentração, né? A live também é bom, mas a live depende do tema, né? Acho que tem uns temas que é bom assim para ter muita interação, é quando rola muita dúvida, né? Mas para a gente acompanhar um histórico de uma pessoa, eu acredito que seja melhor fazendo da forma como eu farei aqui. Eu vou fazendo, mas eu vou fazer na leitura aqui, mas de hora em quando também eu vou mexendo alguma coisa meu aqui no computador. Enfim. Então vamos lá. Queria fazer uma ressalva aqui. Uma observação antes de eu começar a leitura aqui. Ontem eu botei um relato. Ontem eu coloquei um relato aqui através de live. Foi um relato longo, né? De uma ida minha até uma cidade lá onde estavam as primas minhas e tal. E eu realmente eu fiquei muitos dias dividido, né? Se eu relatava aquilo no canal ou não, porque eu sabia que ia ter umas reações. Ia ter umas reações assim, talvez bem negativas, né? Bem negativa. Mas depois eu fiquei, não, quer saber? Isso é normal, né? Nunca todo mundo vai pensar igual, eu vou colocar, né? Eu não vou dizer, eu não vou dizer assim, não vou fazer, né? Eu acho que eu tenho evitado um pouco, assim, de estar trazendo esses tipos de relatos meus. Mas esse de ontem foi à vontade mesmo, assim. Eu quis relatar, mas eu deixei as observações no início, que quem não gosta, não tivesse o interesse, não precisava ouvir. E eu li alguns comentários, né? Deixa eu ver até se eu acho, eu tinha deixado até aberto aqui ainda há pouco. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Eu já fechei. Eu vou abrir de novo aqui, porque eu tava lendo pelo celular. Teve uns comentários aqui, como já previstos, né? Pode ser que em um outro momento de novo, eu gravo se acontecer uma situação, mas eu queria deixar uma ressalva por algumas coisas que eu li. Foi poucas pessoas que escreveram isso aqui. A minha sensação, pelo que eu li, é que tem inscritos aqui que eles têm uma expectativa. Eles têm uma expectativa, é tipo assim, porque eu, já de uns anos pra cá, eu comecei a pegar Red Pill, vai fazer 10 anos. Esse ano, 2022, já vai fazer 10 anos, começou em 2012, no movimento da Real e tal. E de lá pra cá eu considero que eu aprendi muitas coisas, avancei muitas coisas, mas uma coisa eu lhes digo, quem estiver alimentando na cabeça assim, que porque eu tenho um canal aqui no YouTube, porque eu venho aqui e trago relatos meus, agora mesmo eu vou gravar aqui um relato de um inscrito, mas especial, acho que esses dias eu já tinha conversado esse ponto já com alguns inscritos. O que acontece? Já chegou muitas vezes para mim mensagens assim, ó, por e-mail, às vezes a mensagem aqui, a mensagem no Telegram, que parece que um cara como eu vir aqui no YouTube e fazer um vídeo, parece que é como se a gente se tornasse uma celebridade. Eis aqui, eu sempre falei que um dos motivos que eu preferi não fazer vídeos mostrando meu rosto, girava em função do meu trabalho, assim, evitar, né, uma retaliação por conta do trabalho. Mas um outro ponto também, eu pensei na minha segurança, porque de um lado, ao mesmo tempo que tem pessoas boas visualizando isso aqui, mas também tem as pessoas más. Então eu pensei, não, é melhor evitar, porque eu vejo muitos famosos, né? Os famosos aí, quem nunca ouviu falar dos casos de famosos aí? Por que famosos têm que andar rodeado de seguranças? Tem que ter segurança. Uma vez eu vi um vídeo daquela cantora, a Sandy, ela descendo do carro para entrar num evento, aquele monte de gente, os fãs tudo louco. Ali ela cercada de seguranças ali. Eu tenho certeza que essas pessoas têm até medo, assim, elas no fundo elas têm medo de quando tá ali em contato com o público, porque nunca sabe, né? Vai que aparece um Adélio da vida aí, né?
querendo fazer o mal. Porque do mesmo jeito que tem os que amam, tem os que odeiam também. A gente sempre vai puxar isso, quem se expõe. Então eu penso, não, pela segurança, ainda mais eu que gosto de viajar, vou para um lugar, vou para outro, de repente eu fico famoso, boto a cara aí e fico famoso aqui. Eu prefiro quando eu encontro, quando eu mantenho um contato, lá em off no Telegram, quando se constrói uma confiança grande, aí sim, aí aquela pessoa exclusiva, às vezes eu dou um voto de confiança. Já teve algumas pessoas aqui que já os conheci e eles me conheceram, mas foi através de um voto de confiança muito grande. Eu percebo pelas mensagens, eu já recebi mensagens assim, eu lembro de uma vez que um inscrito mandou tipo um áudio para mim, uma mensagem lá, e eu respondo, lá no Telegram, a maioria das vezes eu respondo por áudio, que é para a pessoa ver que sou eu mesmo. Às vezes pergunta assim, é o Vitor lá do canal? Aí eu respondo, sim, sou eu mesmo, Vitor lá do canal, tudo bom? Aí eu mando a resposta, que é para ver que sou eu, né? E aí a pessoa respondeu, nossa, já ganhei meu dia só de ter ouvido tua voz, nossa, eu tô feliz demais que você me respondeu, e fica... Eu já teve vezes da pessoa fazer assim, eu falei, fulano, obrigado. Eu falei, não, mas não precisa disso tudo não, moço, eu sou uma pessoa comum igual a você. E tá, mas por quê? E aí já teve casos que já vieram falar pra mim assim, não, você é visto tipo assim, é como se você tivesse fãs. Você tem um fã-clube aí, né? Um monte de gente quer ter os fãs. E nunca foi assim. Ainda acho que foi bem insensato da minha parte não ter me exposto demais, porque eu poderia ter esse problema aí, ó. Eu poderia ter esse problema então assim, o anonimato acaba sendo uma proteção, porque o que eu quero dizer? Eu acho que é porque se constrói na mente assim uma idealização. Olha o Vitor, né? O Vitor, nossa, ele é um cara, aprendeu a Red Pill, ele é maravilhoso, ele é isso. Eu não sei, eu tô tentando imaginar, né? Aí quando o Vitor dá um deslize, o Vitor fez uma coisa que não agradou, que não foi legal, aí bate uma raiva, né? Eu vejo muitos aí, né? Aí bate aquela raiva. Vamos ler aqui uma mensagem, ó. Um disse assim pra mim, o cara tá há anos fazendo vídeos e o comportamento submisso continua o mesmo. Deixa eu ver aqui. O que tu tem na cabeça de pegar um ônibus e viajar para dar satisfação da sua vida para pessoas que não sabem nada da sua vida e só querem cagar regra? Isso mostra que ela tem razão. Você é um cara bom, ela te convidou, você nem queria ir, mas acabou indo. Difícil, hein? Deixa eu ver mais aqui. Teve mais, acho que teve mais aqui, é porque eu teria que abrir mais comentários aqui. Só mais um momento, peraí. Vamos lá, eu vou tentar responder alguns comentários aqui. Um inscrito falou que um dia Vitão irá revelar que descobriu que a irmã dele é GP. Aí um disse assim, ele está em negação. Essa é a única informação que ele está segurando desde quando ele começou o canal. Seria até um baque para ele, mas acho que ninguém sai do Brasil para ficar fazendo faxina para gringo por muito tempo. Talvez ele só queira proteger a sua mente de que a Malvina tenha virado... Não, gente, eu não... Olha, eu sou assim, se uma informação... Existem informações da minha vida pessoal que eu nunca revelei aqui. Inclusive coisas que aconteceram no passado, porque eu faço um filtro, eu só conto aqui para vocês aquilo que eu entendo, que eu posso contar, que não vai causar nenhum um problema grave. Como de fato, até hoje aqui os relatos que eu já trouxe de mim tá aí até hoje, já falei de mãe, de irmã, tudo aquilo que eu... Não, isso aqui eu sei que eu posso contar que não, até mesmo, na pior das hipóteses, de repente se a pessoa de quem eu estou falando aqui ter acesso e desconfiar, não, tá falando é de mim, ainda assim vai dar o quê? Né? Não citei nome, não revelei não revelei a imagem da pessoa, então, mas eu faço um filtro. Então essa questão, se eu soubesse que ela é GP, eu já teria falado aqui. Essa informação aí, de uma vez preservado o anonimato, não teria nenhum problema. Eu não vou botar minha mão... Eu já teve tempos que eu já botei minha mão no fogo por ela, né? De achar 100% que ela não fosse. Hoje, como eu sei que ela é uma pessoa perversa, eu não duvido de nada. Às vezes pode ser e tá bem incubado, né? Mas eu lhes digo assim, que eu até hoje, eu não soube com toda certeza. Ter uma certeza.
as primas que eu já falei, por exemplo, a minha prima Rosimeire, eu sei que ela foi garota de programa porque ela foi aqui e ela falava pra gente aqui. Ela falava e a gente via como é que era o movimento. E quando ela foi pra lá, aconteceu dela ser, a gente sabia por informações das outras, eu percebia por as fotos que eu via dela, o jeito de se vestir. E não tinha como não acreditar. Se foi aqui, desde novinha, mas no caso da minha irmã, eu nunca soube, né? Quando eu fiquei um mês com ela lá, o que eu vi de fato e ajudei ela foi a faxina. Inclusive, lá eu até tive essa experiência. Acho que se eu fosse para o exterior para trabalhar de faxineiro, eu já até saberia, porque um mês que eu fiquei lá, eu tive essa experiência. Deixa eu ver aqui outra mensagem. Um outro aqui disse: esse sujeito é caso perdido, ouço só por entretenimento mesmo. Há anos que ele faz esses vídeos e o comportamento submisso dele só piora. Ah, então, beleza, né? Eu não evoluí nada, né? Eu tô... É o típico daquela pessoa que você fez 99%, você andou 99% correto. No dia que 1% você não fez ali do jeito que a pessoa entende que deveria ser feito, aí os 99% fica anulado e só fica valendo aquele 1% que foi o dia que eu não agi da forma correta. Quer dizer, aqui, pelo que eu entendi na sua fala, é isso, né? Quer dizer que todas as lutas que eu já tive, os embates judiciais que eu já tive com mulheres, a minha luta contra mulheres que já me assediaram, e N situações. Esses dias um inscrito, eu acabei não fazendo, né? Enrolei e não fiz. Alguns inscritos pediram: olha, acho que você devia fazer uma retrospectiva do ano de 2021, dos principais fatos. Aponte o fato de que esse ano você foi reativo, você chegou lá na escola do Raimundo, você já chegou botando pau na mesa, mostrando quem é você, do que você é capaz. Cadê? Te largaram de mão, te deixou em paz. Mas realmente eu sou um caso perdido, não tem solução. Beleza, você está com toda a razão, né? Eu não vou nem querer provar para você o contrário, né? Você está certo, eu sou um caso perdido, sem conserto. Eu falo aqui, pessoal, se eu fosse considerar o comentário desta pessoa aqui, eu deveria parar o canal, eu sou um caso perdido, vou fechar o canal, né? Não tenho nem moral para estar aqui querendo ajudar ninguém, né? Porque um caso perdido, um caso sem solução como esse aqui. Mas, tem uma notícia ruim para te dar, tá? Mesmo eu sendo um caso perdido para você, mas eu vou continuar o canal aqui, tá? Sabe por quê? Porque eu tenho consciência, eu tenho consciência das duas coisas, tanto das minhas fraquezas, onde até um inscrito falou assim para mim, aquele falando: cara, não fica expondo tuas fraquezas. Eu sou tão honesto comigo mesmo, que quando eu consigo alçar voos maravilhosos de sucesso, de crescimento, de coisa boa, eu venho aqui e partilho com vocês e falo: olha, evoluí, melhorei nesse aspecto. Mas quando eu estou fraco, quando eu fracasso, quando eu não dou conta, eu chego aqui para vocês e falo: olha, fracassei, não dei conta, enfim, não consegui. Aqui já teve situações que eu não dei conta e vim aqui e abri para vocês, né? Então, os meus sucessos eu não escondo e também os meus fracassos eu não tenho escondido, né? Mas, assim, eu tenho certeza que se eu for pesar numa balança, eu tenho certeza que tudo que eu consegui de evolução, de melhoras, foi bem mais do que os meus fracassos. E só para concluir esse raciocínio, não, eu acho que eu falei ainda agora, né? Quem tiver com expectativas na mente de que o Vitor Ronque ou qualquer outro produtor de conteúdo aqui, Red Pill, é o cara perfeito, porque ele absorveu esses conhecimentos e ele não vai um dia resvalar no erro, não vai cair, não vai repetir até mesmo um erro, vai se frustrar, viu? Porque somos seres humanos, nós somos seres humanos, e o ser humano, ele erra, ele fraqueja. Às vezes você pode... só um detalhe aqui, eu mencionei no meu relato ontem que eu tava... no mínimo, eu posso dizer que tem uns 4 anos que eu não andei mais na casa dessa minha tia. Eu acho que hoje, se contar dá para contar nos dedos ao longo da minha vida as vezes que eu já visitei essa minha tia. Pouquíssimas vezes. Poucas vezes eu já fui lá. Eu tenho uma tia no Rio de Janeiro, eu fui lá 2 vezes até hoje. Não é aquela coisa tão frequente, né?
Mas assim, eu considero que essa experiência que eu tive agora foi um aprendizado, tá? Foi mais um aprendizado. As informações que eu matei a minha curiosidade, mas me abriu os olhos. Ontem eu falei assim, que eu não tinha certeza que a minha prima era bipolar. Que ela é uma pessoa bipolar. Eu já, assim, ainda estava muito assim, ofuscado, né? Tava ofuscado, eu não tinha uma certeza, assim, eu tinha uma desconfiança. Mas essa minha ida agora lá, quando eu estive eu e ela juntos ali, certeza, agora eu sei quem ela é. Assim, se havia algum resquício de máscara, caiu por terra, né? Agora eu sei 100% quem ela é, em vários aspectos, né? Mas enfim, quis aí deixar essa observação, tá? Mas o canal vai continuar, inclusive eu vou fazer a leitura agora aqui de um e-mail, tá? Então, um inscrito mandou. Eu não sei, pessoal, eu vou ler aqui. Tem relatos que eu leio antes e depois eu vou. Eu já sei a história e vou colocar. Mas aqui vai ser de primeira, né? Abri aqui e já vou ler. Então, um inscrito escreveu isso aqui para mim, ó. Em meados de 2011, o Romildo, de 21 anos, conversava com diversas pessoas pelo MSN, antiga rede social. Usei muito esse aqui. Numa dessas conversas, ele conheceu a Diana, de 35 anos, que logo marcaram o encontro para se verem, e não passou uma semana começaram a namorar. A família da Diana era da congregação cristã no Brasil. Porém, ela só passou a frequentar depois que começou a namorar o Romildo. Provavelmente era uma estratégia para fisgar o trouxa. Pelo que eu entendi, assim, a família da Diana era crente lá da cristã no Brasil, famosa Igreja do Véu, né? Porém, ela não. Aqui dá para crer, porque uma mulher já de 35 anos, ela só vai para uma igreja se ela quiser, né? Ninguém a obriga. Porém, ela só passou a frequentar depois que começou a namorar o Romildo. Ah, entendi. Então, quando ela começa a namorar o Romildo, aí ela vai para a igreja da família dela para poder, provavelmente, uma estratégia para fisgar o trouxa. O meu pai faleceu em 2002 e já o alertava. Eu queria saber quem é o Romildo, né? Porque o inscrito está sendo o narrador aqui da história, né? O Romildo eu não sei quem é. Eu vou julgar aqui que seja seu amigo, né? Aí você diz, o meu pai faleceu em 2002 e já o alertava que mulher com filhos não dá certo. Ou seja, o pai da pessoa que está fazendo a narração aqui alertou o Romildo que mulher com filhos não dá certo. A Diana teve 3 filhos. Eita, diacho, logo 3. De 3 relacionamentos diferentes. 2 meninas e estava grávida de um menino. Vou focar no menino que se chama Daniel. Esse menino nasceu durante o namoro. Perdão aí. Meus espirros nunca é só um. Vou focar no menino que se chama Daniel. Esse menino nasceu durante o namoro. O pai do Daniel está preso. Vou focar no menino que se chama Daniel. Esse menino nasceu durante... A sua história, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para acompanhar. Eu mesmo vou tentando fazer as compreensões aqui. Eu estou entendendo o seguinte. O Romildo estava namorando com a Diana estava grávida de um cara que estava preso. É isso, né? O pai do Daniel estava preso, acusado de roubar cargas nas estradas, e a Diana nunca o procurou. Eu acho que esse rapaz nem sabe que teve esse filho com ela. Meteu o bucho lá, mas não sabe, né? A Diana começou a fazer chantagem emocional para que o Romildo assumisse a criança, sempre com o papo de que a criança era carente de pai. Então quando o Romildo começou a namorar, quando o Romildo estava namorando com ela, o Daniel já tinha nascido, né? O filho já tinha nascido. E não demorou muito para que assumisse a criança como pai. Eu faço uma observação aqui. Não é comum homens, nós aqui, desse meio que eu vou pegar o rapaz lá do canal A Vida um Xadrez, a Androsfera. Aqui na Androsfera, sim, aqui é mais difícil um cara assumir filho dos outros. Mas lá na comunidade Blue Pill, super comum. Super comum isso aqui.
Os cafas, os Zé Droguinhas faz os filhos e os betas, eu ia falar trouxa, né? Os betas carentes assumem o papel assumem a paternidade. O Romildo chegou na casa de nossa mãe todo feliz, já foi dizendo que assumiu Daniel e registrou no seu nome. Ô pessoal, eu não sei por que tá. Eu tô assim meio. Como se eu tivesse sonolento. Eu não tava assim. Eu tô gravando pra vocês, são meio-dia. É meio-dia, eu vou terminar essa gravação aí que eu vou parar pra comer. E é uma abrição de boca. Sempre que eu sentir aqui, eu vou pausar pra que não fique ruim assim, vocês ouvirem isso. Senão daqui a pouco é vocês que estão com sono aí também, né? A briga foi feia, nossa mãe falou um monte de verdade na cara dele, que a Diana estava usando ele. O Romildo não aceitou e disse que precisava salvar a criança sem pai. Ah, nós estamos aqui diante de um cavaleiro branco. O Romildo não aceitou e disse que precisava salvar a criança sem pai. A relação da nossa mãe com o Romildo... Ah, agora eu entendi, da nossa mãe. Então o Romildo é o teu irmão, né? Eu não estava entendendo lá no início quem era o Romildo. Eu estava achando que era um amigo, então é o teu irmão. É o Romildo... É, a relação da nossa mãe com o Romildo ficou bastante estremecida nessa época, pois nesse caso não está, não, nessa, pois esse caso na época teve grande repercussão no bairro onde moramos. Ô pessoal, agora aqui eu vou falar uma coisa, né? Eu já teve uns tempos que eu cansei de vir aqui nesse canal e eu chamava casadinho de trouxa, homem blue pill de trouxa, homem que assume filho, mãe solteira dos outros, trouxa, tudo era trouxa, trouxa, burro, né? Mas eu fazia um papel não com mãe solteira, mas eu tive duas mulheres na minha vida que praticamente eu carreguei assim nas minhas costas um bom tempo, assim, de ajudar, e uma eu ainda estou carregando. Minha irmã e minha mãe. Eu pergunto aos senhores se eu fiz ou não fiz um papel de cavaleiro branco nisso aqui. Mas eu olhava pra mim, hoje eu fico, meu Deus, eu fico olhando, meu Deus, eu fui um grande hipócrita lá atrás, né? Eu não, era uma cegueira de consciência. Porque enquanto eu apontava o dedo, eu ria e criticava o casadinho, o cara que assume mãe solteira. Eu estava bem aqui construindo casa para minha mãe, construindo casa num terreno que não está no meu nome. Eu comprei terrenos para minha irmã no meu nome. Eu vivia correndo, gastando meu tempo correndo atrás de resolver coisas para minha irmã. Eu vivia me mobilizando. Eu mesmo tendo saído de uma criação com abusos extremos, em vez de eu ter me revoltado, em vez de eu ter ido tomar meu rumo, não, vou cuidar de mãe, vou fazer de tudo para mãe. Uma pessoa que é extremamente fria comigo. O nome disso aí chama-se cavalheirismo branco. E o cavaleiro branco, aqui a você que me mandou esse relato, eu já vou lhe dar uma explicação aqui. Eu de vez em quando eu vou trabalhar, sempre que eu me ver diante agora de uma situação dessa, eu vou falar isso aqui, porque é a verdade que eu vivenciei e uma verdade que eu aprendi, que eu estudei. Sempre que vocês verem um homem fazer um papel desse aqui, você já olha para ele e lembre das seguintes palavras: não tem amor próprio, não tem autoestima e carência. Aí você cita da mãe, né? Você cita que a mãe... Eu fico... Aí você falou que seu pai morreu, né? O pai morreu... Talvez vocês ainda eram até menores de idade, quem sabe, né? Eu não sei como é que é a mãe aqui no caso, mas alguma coisa houve nesse percurso da criação para ter deixado esse rapaz desse jeito aqui. Porque uma pessoa, um homem, para fazer um papel desse aqui, você pode ter certeza que a autoestima dele é quase zero. Ele não se ama. Ele não se ama. A pessoa que não se ama, existe um mecanismo nela que, assim, para ela achar que ela tem algum valor, ela precisa ajudar os outros, ela tem que fazer pelos outros para poder... Não, já que eu não... É bem inconsciente, é como se lá no inconsciente dissesse assim: eu não me amo, eu não tenho valor nenhum, então eu vou tentar valorizar o outro, né? Eu vou dar valor ao outro para ver se eu sinto que eu tenho algum valor, né? Eu ajudei o outro, então eu tenho algum valor. Ô, pessoal, é um negócio assim triste isso aqui, sabe? Triste.
E é muito difícil tirar uma pessoa disso aqui. É muito difícil. Por exemplo, eu estou numa fase que eu admito a realidade. Eu já admiti uma realidade na minha vida, que eu desenvolvi um problema e eu estou num processo de tentar desconstruir. Mas, por exemplo, o rapaz aqui, eu não sei, a gente vai ver aí pela continuidade aqui do relato, né? Mas você vê que ele já rebateu na hora, né? Ó, você disse assim, ó, o Romildo não aceitou e disse que precisava salvar a criança sem pai. Aí aqui fica uma pergunta, né? Eu vou deixar uma pergunta no ar. Onde isso foi introjetado? Onde isso foi trabalhado? Será se o teu irmão ele assistia muitos filmes, novelas que influenciou a mente dele a acreditar que um ato desse aqui é nobre? É um gesto nobre? Será se foi na igreja? Ó, vamos ver hipóteses aqui, ó. Isso pode ter entrado na mente dele, às vezes, através de filmes e novelas e músicas que ele ouve, que incentiva esse tipo de coisa. Pode ter sido na escola, sabe lá os professores esquerdistas que ficou, olha, é correto, né? Assumir uma criança, né? Você está fazendo uma atitude boa. Pode ter sido na igreja. O manginismo, o ginocentrismo, ele é extremamente implantado e implementado dentro das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. O que mais pastores evangélicos fazem é canalizar a mãe solteira para um rapaz solteiro que está com uma situação boa, né? Casar a mãe solteira com um rapaz solteiro. E às vezes dentro da família, tem pai, eu não sei, aqui é mais típico do pai. É mais típico do pai. Dias atrás eu comentei aqui neste canal que lá atrás meu pai me dava todo incentivo para mim ficar com mãe solteira. Me contava até histórias. Uma vez, meu filho lá quando ele tinha uma outra chácara que ele teve aqui, ele vendeu, depois comprou a que ele está atualmente. Olha, tem um vizinho meu que ele vivia sozinho lá na chácara dele, ele conheceu uma mulher noutra cidade com 5 filhos. E ele assumiu a mulher com 5 filhos, tá lá criando os filhos dessa mulher e feliz da vida. Aí a mulher largou ele lá com 5 filhos, voltou lá para outra cidade, foi morar, ainda passou mais 2 anos com um ex dela, curtindo, com outro cara lá, aí o cara deu um pé na bunda, ela voltou de novo, e ele tava lá, recebeu ela de braços abertos, para ser a esposa dele, porque tipo assim, ele não arrumava a mulher. Ele não conseguia, a mulher não queria ele é um matutão da roça, pobre, sabe, só tem a casinha dele lá para morar, não tem vaidade, quase analfabeto. Então assim, a mulher não queria. E no dia que ele achou uma com 5 filhos, meu Deus. Aí vocês acreditam, pessoal, que meu pai falou isso para mim, isso tem muito tempo atrás. Rapaz, se tu não consegue arrumar uma moça solteira, sem filho, assuma qual o problema. Qual o problema de você ter de você casar com uma mãe solteira? Case-se com uma mãe solteira, ajude ela a criar os filhos. Uma mãe solteira, ela vai te dar o valor que o outro cara lá não te deu, essa mulher vai saber te dar, sabe? O outro lá ficou alegre, ele tá até hoje lá vivendo com ela alegre, satisfeito, feliz, que ele conseguiu uma mulherzinha para ele. Então, se você não consegue arrumar a que você quer, aceite uma que aparecer. Mesmo, qual o problema de ter filho? Não tem problema nenhum. Pai é quem cria. Eu já fui incentivado por parte do meu pai. Já a velha aqui, não. A velha, quando estava só comigo, os conselhos dela eram não. Meu filho, não se envolva. Não se envolva, é perigoso. Minha mãe, ela não era nem muito, ela não focava muito na questão nem dos filhos. Tinha sim a questão dos filhos, mas o foco dela era o ex. Olha, mulher que tem filho, ela tem um ex, tem um pai da criança. Se você se juntar com ela, o ex dela pode não gostar e vir fazer o mal para ti. Então, a velha aqui nunca foi a favor de eu namorar com mãe solteira, casar com mãe solteira, né? E acho que vocês veem, né? Olha que divisão. Meu pai namora mãe solteira e a mãe não namora mãe solteira. Como é que ficava a minha cabeça? Mas eu assimilei, e somado a algumas outras falas, né? Que o melhor mesmo era não se envolver com mãe solteira. E nunca... Aliás, ainda me envolvi, né? Aí eu falo pra vocês, a gente conhece a Red Pill, mas conhecer a Red Pill não significa que uma hora ou outra a gente não vai cometer erros. Olha, pense eu escutando o que eu ouvia da minha mãe aqui, eu na adolescência, ali nos meus
início dos 20 anos, vou citar aqui, ó, teve a velha aqui, teve o Josiel me aconselhava não namorar com mãe solteira. Com quem que o Josiel tá hoje? O Josiel assumiu, largou a mulher dele para estar com uma mãe solteira, criando filho dos outros, ainda teve mais filhos com essa mulher. E outra, aquela minha amiga, a Mariana não queria que eu casasse era com ninguém, né? E. Eita, deixa eu botar meu celular em off aqui, senão fica apitando, alguém liga. Só um momento. Pronto. Então, assim. Eita, eu me distraí aqui e perdi o que eu estava falando. Pensem assim, mesmo eu já tendo tido todas essas orientações no ano de 2011, eu com 26 anos. Eu com 26 anos eu namorei duas mães solteiras. Chegou um momento assim, eu doido para querer ter uma mulher. Não, realmente tem razão. Realmente tem razão. Não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir uma mulher solteira sem filho. E me submeti com duas, mas quebrei a cara. Quebrei a cara, sabe? Com todas as duas. Não vou relembrar essas histórias aqui não, porque já tá narrado tá lá no Miguel TV, no antigo canal. Sabe? Experimentei, eu namorei. Não, eu namorei foi 3. Eu namorei 2 em 2011 e namorei uma em 2013. Sabe? E nenhuma deu certo. Todas as duas eu fui sacaneado, eu corri foi risco. A terceira disse que estava até ameaçada de morte por um ex dela. Enfim, eu tenho hora que eu começo a falar tanto que eu me perco na minha própria fala. Retomando, lembrei, é assim, vocês viram que eu sabia, eu já tinha sido orientado, eu em 2011, em 2013 eu resvalei. Aqui eu já tive inscritos meus que falavam pra mim, falavam assim, olha, eu sou migtal. Aqui eu tive 2 casos de inscritos que falaram pra mim que eles eram migtals, que eles abriram mão de relacionamento. Ainda agora eu falei que quando conquista-se uma confiança, tudo, às vezes eu dou o voto de confiança, né? Não, vou investir nessa amizade aqui. 2 casos, pessoal, foi só eu me aproximar dos caras. Foi só eu me aproximar que eu falo assim, conhecê-los pessoalmente, ver pessoalmente, sabe? Eu vi os caras manginando mulher. 2 casos eu vi. Eu fiquei, ué? O cara falou pra mim que cortou a mulher da vida dele, que não. E eu vi manginando, meus amigos. Manginando, mulher em aplicativo, em coisa. Aqui tá cheio, tá cheio. É por isso que às vezes, sinceramente, às vezes eu até me magoou um pouco isso aí, porque eu fico pensando assim, eu recebo duras críticas aqui, e eu fico pensando. Eu diria assim, que desse meio, eu tenho certeza que aqui nesse canal, aqui tira-se nos dedos, aqui dá pra cortar nos dedos, os caras que realmente. Vivencia. Eu falo assim, que numa grande maioria daquilo que eu absorvi da Red Pill, eu vivo. Mas eu não sou perfeito, às vezes tem uma situação ou outra que não é uma rotina, mas uma vez ou outra eu acabo caindo, eu acabo cedendo, às vezes. Então assim, é isso aí, eu acredito que não tem nenhum Red Pill aqui 100% perfeito, não, aquele ali é o cara, né? Ele é migtal, um Red Pill assim 100%, nunca erra, né? Não tem, pessoal, não tem. A gente tá numa caminhada, a gente fica tentando assim ao máximo, mas pode demorar, às vezes pode passar 1 ano, 2 anos, 1 hora, num ponto ou no outro. Num ponto ou no outro vai ocorrer. Eu me lembro do pessoal, aqui teve um produtor de conteúdo que ele foi muito criticado um tempo desse. Eu vi muita gente falando mal dele, o migtal tatuado. O que o pessoal falou mal do migtal tatuado? Porque tinha tempos que ele estava no canal dele falando como um ateu, né? Ele criticando as igrejas, criticando as dogmáticas. Aí, de repente, víamos o Miguel tatuado falando em Deus, falando que... Então, assim, nós temos que nos apegar com Deus. Não, pessoal, eu deixei mais o ateísmo de lado e estou aqui. Vocês nunca viram, hoje eu estou usando ele como exemplo, vocês nunca viram eu aqui gravando um vídeo falando mal do Miguel tatuado por essa atitude dele. Por quê? Porque eu me vejo na mesma condição. Assim, eu me esforço para tentar ser firme. Sabe? Essa semana eu estava conversando aqui com uns inscritos meus, eu falando assim, olha,
Eu quero a minha libido funcionando direitinho, né? Minhas partes íntimas, tudo funcionando. Eu falei, eu estou no voo céu. Eu sou um voo céu, eu sou um adepto ao pensamento migtal. Mas assim, por mais que eu não esteja tendo as minhas relações sexuais, mas um dia que eu quiser tê-la, um dia se surgir uma oportunidade, tá no jeito. Por quê? Porque eu trabalho com essa hipótese, meus amigos. Vocês acham que eu aqui, o Vitor Ronk, eu chego aqui e falo, gente, eu sou migtal e sou um volcel, celibato voluntário. Mas de uma vez que eu sou um ser humano, vocês acham que daqui, sei lá, daqui 2 meses, de repente surge uma mulherzona bonita aí, e essa mulher vem, e com um papo bom, meus amigos, olha, eu já me vi em situação aqui que eu tive que ser muito forte. Eu tive que ser muito forte para não cair. Eu vou relembrar uma pessoa aqui que eu tive que ser muito forte, assim, para não resistir. Uma moça que trabalhou como secretária da escola. Meus amigos, eu gostava daquela mulher. Meu Deus do céu, eu gostava, assim. Tinha vezes que eu sentava com ela assim. Assim, parece que eu ganhava meu dia, assim, quando eu sentava perto dela, assim. A mulher bonita e ela tão carinhosa, tão agradável comigo. Eu, eu desejava ela em todos os aspectos, sabe? Eu via o sorriso dela, assim. Eu lembro de um mural que ficava na sala dos professores, aí, mês de março, época das mulheres, botava aquele monte de foto das funcionárias, né? Todas as mulheres. Pois eu centrava na foto dela. Uma vez eu tirei uma foto com meu celular da foto dela colada lá. Tão bonita aquela foto, eu já cacei no Google Fotos aqui, não achei. Eu acho que eu perdi essa foto dela. Foi a foto mais bonita que eu vi dela. E eu fiquei muitos dias balançado com aquilo, aquela vontade assim de chegar aí. Mas eu confesso que até o canal aqui foi um ponto que eu ficava lembrando, igual quando eu estava na igreja, né? Quando eu estava na igreja eu não fazia coisas erradas. Eu pensava, não, eu tenho um nome a zelar, eu tô na igreja, né? Eu não posso dar mau testemunho. Eu lembrava aqui eu digo, poxa vida, com que cara que eu vou ficar? De repente eu me envolvo. E ela era mãe solteira, ela já tinha uma filha de 13 anos, essa menina, essa moça lá na época. Um pouco eu começo a me envolver com essa mulher aqui, me apaixono e fico com ela. Com que cara eu vou ter que sumir lá do canal? Porque qual a moral que eu vou ter eu que já falei tantas coisas lá. Mas hoje eu tenho revisto muito isso, sabe? Porque eu fico assim. O ser humano ele é vulnerável, ele é flexível. Por mais que você tenha uma ideia firme, uma hora aquilo pode você mudar o seu pensamento. Então, eu acho muito difícil acontecer. Eu acho muito difícil eu casar, eu me envolver com uma mulher. Até por conta dos traumas. Os traumas que eu tenho dificultam muito esse envolvimento. E sabendo de tudo que eu sei, né? Mas não tá escape não, meus amigos. Um dia, eu não sei quando, aí um dia vocês podem ter uma surpresa comigo aqui. De repente, um outro produtor de conteúdo diz, olha, ficamos sabendo que o Vitor Ronk tá enrabichado com a mulher lá. O cara tomou um chá e tá... Vocês duvidam que um dia isso possa acontecer? Repito, eu acho muito difícil, mas não é impossível um dia isso acontecer. Nem comigo e nem com nenhum dos senhores que aqui me ouvem. Então, assim, a secretária lá, meus amigos ali, e olha, mãe solteira, pensa que a mulher, nós estamos falando aqui do relato de mãe solteira, que é a mulher, para mim, a mulher mais perigosa que tem pra gente se envolver. E eu me vi nutrido de um sentimento, de uma atração por aquela mulher. Ela tinha dia que ela levava a menina dela, eu vi ela com a filha dela lá na escola, a pré-adolescente. Mas, assim, a beleza e a simpatia dela me atraíram, né? Ela ainda andou esses tempos assim, tentando. A gente não andou batendo os papos, eu prometi até que um dia eu cheguei. Olha a fraqueza minha, ó. Olha o que eu falei pra ela um dia. Eu falei, olha, eu vou te chamar pra um almoço um dia aqui em casa. Teve até ei, rapaz, se tu chamar ela pra um almoço aí na tua casa, tu não resiste, não. Mas aí depois eu quietei com essa história. Eu nunca fiz esse convite. Eu acho que ela já até arrumou outro macho, que um dia desse eu vi eu tenho um telefone dela aqui, um dia eu vi ela. Foi tipo assim, ela foi para Goiânia, ela viajou para Goiânia, aí ela tava dentro de um carro no banco da frente. Aí ela botou, tipo assim, uma sequência de fotos, umas 3 a 4 fotos. E numa das fotos eu vi quando era mão de homem aquilo ali, eu tenho certeza, a mão, o braço assim, a mão tava sobre a marcha do carro. Como é que chama? Parece um microfone aquilo ali, né? Que você puxa aqui para engatar a marcha. E a mão por cima aqui da outra mão, sabe? Aí assim, pelo braço que tava do lado, assim, aquele braço peludo, e a mão, eu digo, aí é um braço de homem.
Ela tá com um homem, ela tá em Goiânia com algum macho lá, né? E aí pronto, depois disso aí nem eu procurei ela e nem ela me procurou mais. Ela já deve estar em outra, com certeza, com certeza. Mesmo ela sendo mãe solteira, ela tem dois bons atributos. Ela é muito educada, sabe? Muito, muito educada, gentil e bonita. Uma mulher muito bonita. Apesar dos seus 30 e poucos anos, tá jovem ainda, né? Então não vai faltar homem. Até olha, eu que sou um red pill, fiquei babando por ela, fiquei encutidinho com ela. Que dirá os blue pill, meus amigos. Ali ela deve ter muitos contatos querendo ela, sabe? É, então, assim, se fosse em outros tempos, pessoal, eu ia chegar aqui, isso aqui é um imbecil, um burro. Não, eu não vou falar. Eu diria assim, que é um caso muito difícil de ser contornado, sabe? É muito difícil de ser contornado, mas com certeza ele não teve esses atributos construídos dentro dele. Porque um cara um menino que ele foi bem orientado pelo pai, pela mãe, olha meu filho, tem que ter cuidado. Ó, vocês veem, ó, um pouquinho que eu tive aqui já foi o suficiente para mim já ter a minha mente aqui, não. Já fica aquele alerta, né? A mãe solteira não. Pela maior parte do tempo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu espero que vocês entendam. Não vai ser o meu propósito aqui criticar esse rapaz, julgá-lo. Eu só lamento, né? Se ele não despertou, ele vai pagar o preço. Ele vai pagar um preço caro por isso aqui, né? Mas criticá-lo não, porque eu também exerci esse papel. Não, o que eu não exerci com mulheres, eu exerci com pessoas do meu sangue, né? De dentro da casa. E eu tô numa luta agora, né? Eu tô numa luta para mudar, né? Mudar esse modus operandi. Mudar esse modus operandi. Vamos lá. Em 2013 se casaram na igreja. Romildo, sendo da Assembleia de Deus, saiu e foi para a CCB. Pessoal, eu já vi muita gente falar nessa CCB, eu não tô lembrando o que é. É a Cristã. Eu associei aqui, né? Cristã no Brasil. Tá. Logo depois, a Diana teve a ideia de comprar uma casa da Caixa e de fato compraram. Mas tem um problema, a casa que ele comprou no nome dele é bastante afastada dos bairros do centro, ou seja, é um lugar bastante isolado, tanto que atualmente este bairro existe um monte de ágio sendo vendido, pois muita gente se arrependeu de comprar e o bairro só tem valor alto para o banco, que para aprovar a compra teve que utilizar o nome do meu irmão, que confiou que ele ia honrar com as prestações. A casa está na... Aqui eu acho que teve um erro de português. A casa está no medo. Eu acho que está no nome, né? Você quer dizer isso? A casa está no nome do Romildo e do nosso irmão Paulo. Romildo trabalhava de caixa em um supermercado e pediu à gerente para que o mandasse embora e foi atendido. Pegou a grana da rescisão de mais de 3 anos e investiu todo no casamento com a Diana. Lembro que na época o Paulo começou a fazer faculdade de administração. E o chamou para estudar, mas ficou inviável, pois o Romildo só pensava no casamento e contava que sua noiva fosse ajudar depois que... Não, pera lá. Pois o Romildo só pensava no casamento e contava que sua noiva fosse ajudar depois, o que nunca aconteceu. Enfim, casaram e compraram a casa e os móveis. Só sei que em um ano, cravado, a Diana pediu o divórcio e antes de sair de casa começou a tirar os móveis de casa. Todo dia tirava uma coisa. Quando o Romildo foi ver, só restava a cama e o fogão com gás. Ele não queria ficar na casa, só pediu minha mãe para voltar para casa e sorte dele que ela aceitou. É muito difícil. Nos dias de hoje, assim, nessa atual geração, os pais recusar, né? Antigamente não. Houve uma geração para trás que os pais, quando, principalmente as filhas mulher, né, casou, falava-se até um ditado, né? A panela que lhe criou furou. Tipo assim, eu tenho uma tia que ela casou com um cafa e ela sofreu. Não, eu tenho uma tia que a filha dela, uma das filhas dela casou com um cafa. E quando não deu mais certo lá o casamento, ela quis voltar para casa da minha tia e a minha tia não aceitou o marido. Não, minha filha, a panela que lhe criou furou. Você não escolheu ele? Não era ele? Você sabia. Ela já sabia, pessoal, quem era o cara. Um raparigueirão, sabe? Mulherengo. Você casou sabendo quem ele era, né? Pois você casou, pois você vai ficar casadinha. Não quer continuar? Pois tome seu rumo. Aqui na minha casa eu não vou lhe receber, não. Eu não vou aceitar uma mulher separada aqui dentro da minha casa. Eu já soube de uma geração aí para trás
que de um tempo que disse que mulher casada era mal vista, né? Se dissesse assim, fulano é uma separada, era igual a gente fala hoje, da modernete, né? E os pais não aceitavam. Hoje não, hoje separou, o filho volta na hora para casa do pai se quiser. Na verdade, é difícil é o filho, depois que sai da casa dos pais, voltar, né? Porque gosta, né? Se sente mais livre e aí não volta. Tentou vender o ágio da casa e conseguiu com muita dificuldade, que não passou um ano, pois o casal que comprou não estava pagando a casa. E meu irmão, Paulo, que emprestou o nome para tirar a casa, estava recebendo ligação de cobranças. Pessoal, aqui é a coisa que você nunca deve fazer na sua vida. Nem papai, nem para mãe, nem irmão, ninguém. Não ajude ninguém dessa forma, porque é um risco muito grande, pessoal. Muito, muito grande. Quem faz assim, porque fica solidário, fica com pena, né? Mas você já sabe o que acontece com quem tem pena do miserável, né? Meu irmão Paulo, que emprestou o nome para tirar a casa, estava recebendo ligações de cobrança quase todo dia e teve que intervir de forma que a casa ficou livre. Depois tentou alugar e não teve sucesso, pois, como já disse, o lugar é afastado de tudo. A solução foi vender para a imobiliária. O ágio praticamente foi dado, pois meu irmão Paulo queria ficar livre da casa, já que o Romildo não honrou as prestações. Lembro que o Romildo ficou bastante bravo pelo motivo da casa ter sido vendida. Ué, o cara não paga, não honra com compromisso e ainda ficou com raiva. Tá igual a minha irmã, quando eu fazia as reformas daqui de casa. A minha irmã, eu fazendo a reforma daqui de casa, ela não dava R$ 1 para ajudar. E quando eu mandava umas fotos, uns vídeos, vinha me dar bronca. Ah, mas por que você não fez isso assim, assim? Ah, e só pintou. Ah, pintou os quartos assim, não pintou lá fora do mesmo jeito? E só forrou 2 quartos, e por que não forrou logo a casa toda? Rapaz, você vai fazer um serviço, faz logo o serviço completo. Só faz as coisas de pouquinho, de pouquinho. Eu ainda levava bronca da minha irmã. Esse povo é cara de pau, meus amigos. Ah, não, agora já comecei a tomar raiva aqui desse teu irmão, viu? Desse Romildo. Ué, se ele queria a casa, pois ele que pagasse. A casa, seu irmão teve a gentileza de dar o nome, de querer ajudar ali, e ele ainda achar ruim. É muita cara de pau, mas vamos lá. E queria recuperar só o dinheiro dos meses pagos, que foi R$ 5.000 e quase não consegue vender. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu tô numa fome. Eu vou fazer uma pausa pro meu almoço. Eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu vou fazer uma pausa pro almoço e vou comer. Terminando o almoço, eu já volto aqui para continuar essa leitura, tá? Para nós ver como é que terminou essa história do nosso inscrito aqui, tá bom? Tudo que eu puder ir opinando eu vou colocar, e vocês também poderão opinar nos comentários. Já já eu volto. Vamos continuar aqui a leitura. Em 2014, o Romildo chegou na casa da minha mãe quase sem roupa, pois o salário não dava nem para comer. Isso sem contar que estava cheio de contas para pagar. Meu irmão, Paulo, brincava que parecia uma impressora de contas. Uma dessas contas foi uma televisão da Copa de 2014, que custava mais de R$ 2.000, que ele tirou para o pai da Diana. O velho só pagou 5 prestações e o restante ficou para o Romildo pagar. A coisa estava tão feia que tive que emprestar dinheiro das minhas economias para ele pagar uma parte das contas sob pena do nome descer para o SPC. Moço, tu devia ter deixado o nome dele para o SPC. Tem que deixar essas pessoas se torar, porque a gente paga, num caso assim, se tiver no nome da gente. Vamos supor, se tu cedeu o teu nome para a pessoa comprar, a pessoa não pagou, aí você tem que pagar, porque senão o seu nome suja, né? Mas pagar para limpar o nome de outra pessoa, acho que não seria bom, né? Eu já fiz isso uma vez pro meu pai. Eu tinha um crediário, um cadastro numa loja, e ele pediu para que eu comprasse um aparelho de DVD. Isso foi em 2005. Eu estava desempregado na época. Mas eu não sei como, eu tinha criado essa nota. Às vezes eu comprava roupa, alguma coisa assim, uma calça. Às vezes 2 peças de roupa ali, aí ficava pagando ali devagarzinho, né? Comprinhas poucas. E eu fui lá e comprei. Na época tinha custado R$ 1.000 um aparelho da Gradiente. Ele só deu a entrada no dia. Tipo, ele deu R$ 100 e poucos de entrada no dia e ficou tipo 1 e mais 9.
O resto ele não pagou, pessoal. Não pagou. Foi acumulando, 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 uma atrás da outra. Já estava mais ou menos com 6 ou 7 parcelas, a loja cobrando. Meu nome já estava no SPC. Em 2005 eu estava com 21 anos de idade. E não pagava. As 2 vezes ainda cobrei. Não tenho, não vou pagar. Aí foi quando eu comecei. Eu fiz um concurso e fui trabalhar na saúde. Aí os primeiros salários, eu acho que eu fiz foi um empréstimo logo de cara assim para quitar, né? Eu sei que só de juros eu paguei R$ 600. A dívida que era de 1.000 foi para 1.600. Tive que pagar todinho para não ficar com meu nome sujo. Mas também foi a última vez, meus amigos. Nunca mais na minha vida eu fiz negócio com meu pai depois dessa daí. É muita covardia, sabe? A pessoa se aproveitar da confiança do outro para sacanear. Mas esses aí são os aprendizados da vida. Deixa eu ver aqui. E só emprestei o dinheiro na época porque achava que ele ia aprender com o próprio erro. Com muita dificuldade de trabalho, ele conseguiu pagar todas as contas. Passou mais de 2 anos endividado e toda vez que ia pagar o boleto da TV ele ficava triste, pois aquele dinheiro poderia ser direcionado para outra coisa, como um curso, uma faculdade. Eu sei o que é esse sentimento, quando a gente tem uma perda. Eu já paguei coisas que assim, depois eu fico lembrando, poxa, aquele dinheiro que eu perdi, né? Dava para me ter feito isso, dava para ter feito aquilo. Eu lembro um terreno que eu comprei, comecei a pagar em 2017, eu ainda paguei 8.000 parcelado. E depois eu desisti do negócio porque eu vi que era uma furada e ficou perdido, os R$ 8.000 perdido. Mas é da vida, né? Não tem como, tem coisas que não se recuperam. Aí ele botou aqui, parte 2, vamos para a parte 2 aqui da história. O Romildo não ficou satisfeito com o fracasso do casamento com a Diana e entrou em outro golpe. Em 2018, o Romildo já com 28 anos, e o pessoal da igreja que ele frequentava começou a fazer campanhas de oração numa escola aqui perto. Foi nesse período que ele conheceu a Fernanda, que era uma estudante do período noturno. A Fernanda começou a frequentar a igreja do Romildo. E o processo de conversão foi tão rápido que em 2 meses eles já estavam namorando. E foi nesse período que começou os falatórios, pois muita gente conhecia a Fernanda e sabia que ela vivia em festas regadas a bebidas e drogas. E segundo alguns alunos, ele frequentemente assistia a aula bêbada e quase sempre arrumava confusão com os professores. Coincidentemente, minha mãe conhece a dona da lanchonete que fica perto da casa da Fernanda. E não demorou muito para minha mãe ficar sabendo do passado da Fernanda e sua família. A dona da lanchonete relatou os absurdos que acontecia na casa da Fernanda. Segundo ela, a casa já tinha recebido a visita da polícia, pois funcionava como uma casa de programa especial. Todo dia tinha visita de vários homens. Som alto incomodava a vizinhança de noite. Essa casa mora as 2 irmãs da Fernanda, mais a mãe, todas em Missol. Os filhos de pais diferentes e uma das irmãs é drogada e só convive com Zé Droguinha. A casa funciona como uma espécie de depósito de crianças. Segundo a dona da lanchonete, o pai da Fernanda não quer aproximação com ela, pois são brigados, sabe-se lá porque a relação dos dois são péssimas. Mas como o Romildo é um belo idiota, resolveu casar com a Fernanda em menos de 1 ano de namoro. E minha mãe, a contragosto, teve que ir no casamento, pois ficou com receio dele ficar triste. Mas as fotos do casamento, aqui vai uma crítica, sabe? É incrível como mães, por exemplo, igual uma situação dessa daqui, a mãe vai, né? Eu tenho um primo aqui na minha cidade, que ele... Vocês lembram quando eu falava muito na tia Gerundina? Ela teve 3 filhos, né? O Edilson, pedreiro, tinha um filho do meio, eu vou chamar esse filho do meio, se eu não me engano, acho que eu dei um nome para ele de Edson, na época que eu narrei o canal, e a Rosemeire, que mora na Europa. O filho dela do meio foi o menos pior. Ele foi um menino que começou a trabalhar cedo, ele com 13, 14 anos, ele passou a ser evangélico, e com 15 anos ele saiu da casa dos pais. Por quê? Porque os pais, o pai dele era irmão de meu pai. Esse meu tio já faleceu.
esse meu tio com a Gerundina iam para a zona rural, eles tinham uma chácara, ficavam muito lá para a chácara e deixavam os três adolescentes na casa. Pensa que quando o Edson tinha 15 anos, eles têm uma diferença de 2 anos de cada um. Por exemplo, o Edilson tinha 17, o Edson 15 e a Rosemary tinha 13. Um exemplo, né? Pessoal, essa casa virou tipo o que ele descreveu aqui, virou tipo um antro assim de prostituição e drogas dentro da casa. Era a Rosemary trazendo os machos pra trepar, era o Edilson trazendo mulher pra trepar, e cachaça, fumo, droga. Aí o que que esse rapaz fez? Como os pais não tomaram providências, eu me lembro na época que ele relatou, que pediu, ele comentava, né? E os pais não interviam, tipo assim, deixava rolar. E ele saiu da casa. Ele saiu da casa e foi morar com uma de nossas tias aqui, uma outra irmã de nossos pais, a tia Doraci, que é uma que tá até pros Estados Unidos agora. Essa minha tia também ficava com o marido dela mais na zona rural. Aqui, eu não sei, é um vício que esse povo tem. Aqui, praticamente assim, meu pai, os irmãos dele, todos tinham casa na cidade, mas só vivia na roça. Só ficava lá pra roça. É, Ele pediu pra ficar na casa dela aqui, que a casa dela ficava mais fechada, não tinha ninguém morando. Aí ela deu a chave da casa. Pessoal, ele morou nessa casa um bom tempo, acho que uns 4 a 5 anos com essa minha tia. E aí eu lembro na época, a Gerundina, aqui eu tô fazendo um parênteses, né, comparando aqui a história. A Gerundina, na época, chorou demais, sabe? Às vezes vinha aqui pra casa, chorava, eu não me conformo. Meu filho saiu de casa, sabe? Não era pra ele ter feito uma coisa dessa, eu já fui lá. Depois eu soube que ela ia muito, o casal, né? Na verdade, depois disso, deixa eu ver. Esse cara. Não, esse. Tô tentando lembrar, mas eu acho que foi nesse interim. Nesse interim dele já ter saído da casa e tá morando aqui com a minha tia, que o pai dele faleceu. O pai dele morreu num acidente. Aí, sabe o que que eu fico observando? É tipo assim, os pais ficavam sossegadinhos de boa lá na roça, né? Mas achava que o Edson tinha que ficar suportando os dois irmãos beber cachaça e usar droga aqui. Quando ele saiu, se magoaram, choraram pelo filho que saiu da casa, mas não choraram e nem ficaram magoados pela filha e o filho que bebia cachaça e se prostituía. Sabe, é umas coisas assim, parece inacreditável, sabe? A mente, aí acaba tem gente que ainda diz, né, que pai e mãe é por amor, que pai e mãe é justo. E assim, vocês acreditam que o Edson, aos 20 anos, ele casou? Eu sou mais novo que ele 2 anos. Se eu tô com 37 agora, ele deve estar com 39. Eu tava com. Deixa eu lembrar aqui o ano. Eu lembro que eu acho que eu já tava com 20 anos. Não, era 20, ele tava com uns 22 mais ou menos. Não, demorou um pouquinho mais. Eu acho que ele ficou na casa da minha tia uns 7 anos morando lá na época. Ele só saiu quando ele casou mesmo. Ele casou com seus 22 anos, ele casou com uma menina de 16, uma mocinha lá da igreja dele. Pessoal, vocês acreditam que a Gerundina estava para o estado do Maranhão? Ela tinha ido, na época ela tinha mãe viva ainda, morando para lá. Ela foi para lá e não veio na data do casamento. Quem entrou na igreja com ele, no dia da cerimônia, teve o casamento religioso, foi uma outra tia nossa aqui, uma esposa de um tio nosso aqui. Ela entrou de mãos dadas, mas ela não veio. Ela não presenteou, não fez nada. Eu vi depois ela falando que não queria que ele tivesse casado, não. Não era a favor do casamento dele, não. Então ela era a favor da vagabunda da filha que se prostituía e do outro, bebedor de pinga. Desse tipo. E aí já os outros dois que arrumaram filhos, arrumaram relacionamentos conturbados. O Edilson foi esfaqueado 3 vezes pela mulher. A Rosemary se prostituiu muitos anos, até que arranjou um marido lá pela Europa. E esses aí, ela sempre era uma mão em cima e outra embaixo, apoiando, sabe? Protegendo. Já o Edson, ele casou, ele morou uns tempos aqui, depois ele foi embora. Formou ele e a esposa no curso de enfermagem e estão empregados numa cidade aqui no estado do Pará. Eu acredito que ele tem mágoa da mãe dele. Ele tem mágoa da mãe dele porque dificilmente ele vem aqui
É muito difícil ele vir aqui. Quando ele vem, ele não fica hospedado na mãe dele, ele fica na casa dos sogros. Ele vai lá na mãe dele visitar. Vai lá uma horinha, senta, mas hospedar lá não. Eu achei uma desfeita muito grande. Aí você vê, ó, um caso que nesse aqui a mãe foi, né? Já o Edson, meu primo, que era um menino direito, estudioso da igreja, nunca bebeu, nunca fumou. A mãe não foi no casamento. Mas é a vida. Eu coloquei uma frase na minha cabeça, né? O mundo não é justo, pessoal. O mundo não é justo. Então, vamos lá. Vou repetir aqui. Mas como o Romildo é um belo de um idiota, resolveu ficar com a Fernanda e em menos de um ano de namoro, minha mãe, a contragosto, teve que ir no casamento, pois ficou com receio dele ficar triste. Mas as fotos do casamento era nítido que minha mãe estava descontente com aquela festa que não foi quase ninguém convidado, pois o pessoal já conhece a fama da Fernanda. Eu não fui, pois estava trabalhando no dia e nem fiz questão de ir, pois já sabia o resultado. A coisa estava tão escrachada. Não, eu não fui, pois estava trabalhando no dia e nem fiz questão de ir, pois já sabia o resultado. A coisa estava tão escrachada que 2 pastores conversaram com o Raimundo e o aconselharam a dar um tempo, repensar se era isso que realmente ele queria. Rapaz, aqui nós temos 2 pastores exceções. Que pastor, geralmente, eles querem ver uma vagabunda na cola de um homem bom, né? Essa é a regra deles. Mas esses aqui foram diferenciados, né? Mas ele não levou em consideração os conselhos que foram muitos. Olha, a gente vê pessoas nesse nível aqui. Você pode ir lá e ajudar uma vez, uma, 2, orientar a pessoa, aconselhou e pronto, meus amigos, é deixar rolar. Se a pessoa abriu a mente, assimilou e aceitou, aí ele vai fazer o correto e vai se safar, né? Mas se isso não ocorrer, é deixar quieto. Tem que deixar quieto, porque você só vai... Tem uma frase que diz, né? Corrija o sábio e se tornará mais sábio ainda. Corrija ao tolo e ele se tornará o teu inimigo. É difícil. O que dá para fazer 1 ou 2 vezes, no máximo 2, assim, você aconselhar e deixa quieto. Deixa por conta da pessoa, sabe? Se ela vai querer ou não. Porque esse negócio de querer salvar... Eu sempre ouvia muitos produtores de conteúdo falar assim... Nós precisamos salvar o maior número de homens. Eu chego a botar a mão na cabeça. Meu Deus do céu, isso aí vai se ferrar. Querer salvar os homens. O máximo que dá é a pessoa se salvar. Às vezes a gente dá uma ajuda assim para uma pessoa e se ela acolher, aí ela usa aquilo e se salva, né? É como alguém está se afogando, você pode jogar a boia lá, né? Você joga a boia e ela se salva. Agora você mergulhar lá na água para tentar salvar, você pode receber o famoso abraço dos afogados, né? Eu já vi muitos casos, né? De alguém que foi tentar salvar uma pessoa que estava se afogando e acabou morrendo os 2, né? Eu falo assim, porque você cita aqui que sua mãe deu conselho, o pastor deu conselho, né? Conselho não faltou aí, mas não adianta. Se a pessoa não aceitar, não abrir a mente, não aceita. Isso aqui já é uma pessoa que ele já tá num condicionamento, ele só se relaciona com gente assim. Tu pode ter certeza que se aparecesse uma menina boa, uma moça boa, gente boa mesmo, de verdade, do bem, ele não ia querer. Do mesmo jeito que tem mulher que para ela só serve o homem se for um pilantra, um bandido, um vagabundo, do mesmo jeito tem homem. Tem homem que se não for uma mulher vagabunda, pilantra, para ele não serve. O ego dele não aceita. Eles têm o cavaleirismo branco, porque eles entram, a mulher pega um vagabundo achando que ela tem o poder de consertá-lo. O homem pega uma puta, uma vagabunda por aí pilantra, porque ele acha que ele tem super poderes e vai salvar aquela vida, né? Pelo menos esse é o argumento. Não, mas tu não falou aí, mas é o filho, né? O filho precisa de um pai, né? Eu vou assumir. Vamos lá. Em 2020, a Fernanda teve uma filha. E no dia que eu e minha irmã fomos visitá-las, tivemos uma grande surpresa. A menina nasceu clara, quase branca, sendo o Romildo e a Fernanda morenos. Não falamos nada e era nítido o constrangimento da Fernanda, que quase não queria mostrar a criança. Minha irmã perguntou para o Romildo: que menina branca é essa?
Nesse momento, a Fernanda tinha ido para a cozinha. O Romildo ficou sem saber o que dizer. Minha mãe, indignada com a situação e com as fofocas dos vizinhos, que diz que só vai assumir a menina como neta depois do teste de DNA. Oh, meu Deus, coitada dessa mãe, mas aqui fica uma pergunta, né? Será que essa mãe orientou esses filhos dela, os filhos homens? Eu digo orientou desde pequenininho, para não ser desse jeito. Será que foi dessas mães que... Tem muita mãe que trabalha e manda para a escola, ela acha que tá tudo certo. Mandou para a escola, botou comida em casa, pronto. Criança é diário, é diário. Todo dia tem que orientar, todo dia tem que ir mostrando. É orientando e mostrando na prática. Que aquilo vai inculcando na mente dela. Até duvido que vão fazer esse teste e se fizerem é capaz do trouxa ainda continuar assumindo a criança. Ele não tem escapatória mais não. É assumir ou então pagar pensão. Não tem conversa não. Depois que ela cria esse vínculo... Eu não duvido de mais nada, já até falei para minha mãe abandonar essa história, pois esse negócio vai longe. Uma coisa que chama a atenção de todos, que sabe dessa história, é a frieza da Fernanda. Um dia desses, a menina queimou a mão no forno e ela não levou a menina no posto de saúde. Quando o Romildo chegou cansado do serviço, percebeu que a menina estava chorando muito. Foi aí que percebeu que a mão da menina estava queimada e os dois discutiram feio. Outro dia, o Romildo passou mal com dor de barriga, suando frio. A Fernanda não se comoveu nem para ir na farmácia comprar remédio, foi para a casa da sua mãe. O Romildo chegou na casa da nossa mãe pedindo socorro. A nossa mãe fez uma mistura com plantas, em menos de 1 hora ele melhorou. Nesse relato, fica claro que Fernanda não gosta do Romildo. Ela está com ele só pela provisão. Se por acaso ele ficar desempregado, ela o larga na hora. Agora, para concluir, a cereja desse bolo. Toda vez que a Fernanda tira foto da menina e coloca nas redes sociais, ela aparece de uma cor diferente. Descobri que ela passa um tipo de pó na menina para ela ficar morena nas fotos, pois está claro que as pessoas estão comentando até na igreja que eles vão, o comentário está forte. Uma amiga da minha mãe que frequenta a igreja disse que a Fernanda não conversa com ninguém na igreja e o pessoal já está achando estranho pela foto dela, pelo fato dela ficar só no celular. Minha mãe ficou sabendo que Fernanda fica em casa, não lava nem a cozinha, o Romildo faz tudo na casa, chega cansada do serviço. Agora imagine vocês bancarem uma pessoa para ficar o dia todo sem fazer nada. E detalhe, ela vai para a casa da mãe todo dia e deixa a casa só. O Romildo paga 450 de aluguel, mais água e luz. Se não fosse a cesta que ele ganha da empresa, estava passando necessidade, nem dinheiro para comprar roupa sobra. Esse é um triste relato de uma pessoa alienada da realidade que confia em todo mundo e não possui amor próprio, sempre dependente de validação. Meu amigo, esse cara aqui, misericórdia, misericórdia. Você não citou se em algum momento vocês da família já tentaram encaminhar ele para um tratamento. Esse rapaz precisa urgente de um acompanhamento psicoterápico. Tem que procurar um terapeuta familiar, um psicólogo, psicanalista, se puder ser os dois juntos. Tem uns especialistas aí em terapia familiar e levá-lo para ele fazer um acompanhamento, mas é muito difícil porque só surte efeito se ele quiser. Ele tem que querer, ele tem que reconhecer que a situação não está boa, não está favorável e entender e dizer assim, não, eu quero ser ajudado, né? Eu quero fazer o acompanhamento terapêutico para me sair dessa situação. Aí sim, aí vai fazer um trabalho progressivo aí para conseguir. Agora, esses que não aceitam, não tem o que fazer. Exemplo, você tem esse irmão assim, eu tenho uma irmã também desse tipo. Uma pessoa extremamente tóxica, ruim, mas perguntem se ela busca ajuda, se ela reconhece assim, não, minha situação não é legal, não está boa, eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso sair dessa situação. Não. Eles veem que se você vai dar o conselho para ele buscar ajuda, ele acha que você que é o ruim da história. É você que é problemático. É você que é problemático, você está se intrometendo na minha vida, me deixa em paz, deixa eu viver minha vida. E aí, meu amigo, é aquela coisa, você acaba, às vezes, presenciando a derrocada. Você acaba presenciando a derrocada. É você que escreveu aí o texto,
eu diria assim para você, se você já sentou com seu irmão e já aconselhou, já conversou com ele e não surtiu efeito, lave suas mãos, não mexa. Deixa, sabe? Deixa pra lá. Ele é uma pessoa adulta, ele é adulto. Eu tenho certeza que ele não perdeu a lucidez dele, né? Gente, eu falo, olha, a gente ficar numa situação dessa, não aceitar a realidade, a gente paga o preço. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, eu vou me colocar num comparativo. Pensem que se lá atrás, muito tempo atrás, vamos supor, eu tivesse recebido várias orientações. Só eu tô aqui, eu já tô finalizando aqui esse podcast, aí eu vou tirar um cochilo, tô com meu olho pesando de sono. É por isso que de noite eu fico ruim pra dormir, porque se eu estiver em casa eu quero deitar um pouquinho. Mas eu vou botar o celular pra apitar aqui, é porque quando eu vou estudar, se eu estiver sonolento, eu não consigo me concentrar no estudo. Nada que eu vou fazer, eu tenho que dormir nem que seja uma horinha, depois se eu dormir uma hora, pronto. Quando eu levanto, aí tá redobrada a atenção. Então assim, vamos supor, às vezes a gente recebe a orientação e aí não assimila, não aceita, fica naquele processo de resistência. Tipo assim, você pode fazer do jeito que quiser, mas vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Olha, vamos supor aqui, eu me lembro, vou dar um outro exemplo aqui de mim. Eu me lembro, quando eu tinha meus 19, 20 anos, que eu entrei na graduação, uma amiga minha chamada Mariana, lá na universidade, eu conversava com ela, eu me queixava, né? Eu me queixava pra ela que eu não conseguia arrumar namorada, que as mulheres não me queriam, e eu acho que eu nunca vou casar porque as mulheres não me querem. Eu fazia essas queixas, né? E ela sempre me dizia assim, meu Deus, tu tá caçando sarna pra se coçar, Vitor. Tu tá tranquilo, de boa, e tu quer arrumar mulher pra acabar teu sossego. Cara, não entra nessa. Ela falou, e ela era bem... Eu penso assim, eu com 19, 20 anos, a Mariana já tinha seus 36, ela já tinha filha adolescente já, casada. E ela... Moço, tu vai se arrepender, escuta o que eu tô te falando. Tu ainda vai arrumar uma mulher e tu ainda vai voltar pra mim, tu vai falar do arrependimento. Mas assim, se você escutar o meu conselho, não case. Pessoal, as mesmas palavras. Olha, conte ali 2004, eu com 20 anos, 19 para 20 anos. Ainda estava longe, ainda eu fui conhecer a Real o quê? 8 anos depois que eu fui conhecer a Real. Comecei a conhecer a Red Pill. Pessoal, aquela mulher falou a mesma coisa que até hoje a gente fala aqui nos canais masculinistas com relação ao casamento. Tudo, ela só não falou negócio de vara de família, né? Ela falava muito do sossego. Ela falava, meu amigo, você tá sossegado, você tá estudando. Arrume uma mulher pra tu ver o que é que vai acontecer contigo. Aí tu vai chorar depois. Tempos depois, eu já formado, já concursado, ainda naquela fissura de querer arrumar casamento. E ela ainda relembrava, ela sempre usava a expressão, tá caçando sarna pra se coçar. Aí, mas tu tá querendo pagar pra ver, né? Você vai ver depois. Assim, como se diz, graças a Deus, né? Usar a expressão que eu sempre usei desde toda a vida, né? Graças a Deus não casei, né? Mas pensem se eu tiver... Meus amigos, eu nem casei, eu só arrumei umas namoradas e foi o suficiente pra me sentir na pele. Eu lembro que uma vez eu perguntei assim pra ela, porque eu falei, mas por que tu fala isso, sendo que você também é casada? Ela disse assim, eu te falo isso porque eu sou mulher e eu sei o que é outra mulher, tá? Eu conheço as mulheres, eu sei, direitinho. Eu sei o que é uma mulher dentro de uma casa, um marido, como é que elas agem. Sei tudo, eu não queria isso pra você. Ah, eu ia falar uma coisa e tinha esquecido. Já depois que eu tô concursado, eu sempre viajando, né? Ela diz assim, no dia que tu arrumar uma mulher, acabou. Acabou essa liberdade aí. Você vai sentir saudade, você vai olhar pra trás e vai dizer assim, eu era feliz e não sabia. E, pessoal, eu teve um tempo que eu não me casei porque eu não fiz foi achar. E eu segurei naquela opinião de não querer mãe solteira. Eu não quis mãe solteira, eu queria uma moça solteira, sem filho, solteira e sem filho. Por isso que eu não casei, senão eu tinha feito igual esse rapaz aqui do relato, pegado uma qualquer aí e me casado, né? Aí escapei, não me casei. Eu não consegui a honradinha, né, solteira e sem filho, mas também não, eu digo, já que eu não consegui a que eu queria, também eu não vou ficar com mãe solteira não vou ficar com o resto dos outros não.
Não quis. Mas o que eu quero dizer em relembrar essa parte aqui? Eu quero dizer o seguinte: pense que se com 20 anos de idade, quando a Mariana chegou para mim e me deu conselhos muitas vezes para que eu não me casasse, não me envolvesse, eu tivesse aceitado aquelas palavras dela, né? Não, realmente a minha amiga está certa, ela está coberta de razão. Eu tinha um exemplo péssimo dentro de casa de um casamento, meu pai e minha mãe, mas eu na minha cabeça achava, eu não vou generalizar. Não é porque meu pai e minha mãe não deu certo o casamento deles que o meu também não vai dar certo. Não, o meu vai dar certo sim. Eu pensava, né? Mas digamos que eu tivesse escutado os conselhos da minha amiga, meus amigos, eu não tinha me envolvido com a Andréia. Eu não tinha uma série de mulheres que eu me envolvi depois e me causaram problema. Eu não tinha me envolvido com nenhuma, não tinha tido a minha sanidade mental afetada. Olha, eu tenho certeza, pessoal, eu falo que eu já falei para vocês que eu fui diagnosticado recentemente com crise de ansiedade. Eu tenho um transtorno de ansiedade. E isso aqui não foi. Aí, igual eu já falei, né? Minha mãe foi um grande agente nessa questão, né? Para que eu desenvolvesse isso. Mas, olha, é um somatório. Foi o que o médico falou um dia para mim. Ele falou: você levou muita porrada na vida. Então, as porradas é isso, ó, esses envolvimentos que eu tive com essas mulheres, os problemas dentro da casa, com mãe, com pai, com irmã, as mulheres que eu tive problema no ambiente de trabalho. Às vezes a gente fica achando assim, não, mas eu suportei tudo isso e estou vivo e tal, mas a gente fica sequelado, a gente fica traumatizado, tudo isso aí afeta. Às vezes você já se perguntou, às vezes você já tem anos que você estuda para passar num concurso e não passa, não consegue aprender, não consegue se concentrar. Você já parou para pensar que de repente você tem esse déficit? É por conta das sequelas que você tem dentro de você? De trauma, de tanta coisa ruim que você passou, e aí você fica bloqueado? Então afeta. Às vezes tu tá com o teu corpo, a parte física preservada, teus braços, tuas pernas normal, você come, dorme, você não tá dependente de alguém ter que cuidar de você. Aí você pensa assim, não, eu tô normal. Mas a psique, aqui o cérebro e quando a gente fala assim, o coração, como é que tá o teu coração? Eu acredito um pouco nisso, porque quando eu tô com minhas crises de ansiedade, essa região do meu tórax aqui, tudo eu sinto afetado. Sinto dores, dá pontada do lado do coração, o estômago fica ardendo. Então afeta, meus amigos, afeta, dá diarreia. Quando o trem está muito acelerado, afeta o sistema digestivo. Até o coração, eu já vi uma médica falar que até o coração fica acelerado. Dá uma, como é que chama? Não sei como é que é, tipo uma arritmia, né? No coração. E então assim, a paz, né? A paz ela é inegociável, né? A paz tem que ter, tem que dizer, você não pode cogitar outra opção. Para você viver plenamente tem que ter a paz, tem que ter o sossego. E enfim, fica o meu conselho ao rapaz aí que mandou o relato, assim, com certeza você tem um vínculo com seu irmão, você deve gostar dele, se preocupa com ele, né? Mas assim, você não tem o poder de salvá-lo, você só tem o poder de salvar você mesmo, de fazer por você mesmo. Ele, para ser salvo de fato, somente ele pode se salvar. Principalmente num contexto desse aí, né? Ele tem que abrir os olhos, reconhecer. Então, o que nos resta é torcer. É torcer, é desejar que ele se desperte. Só isso. Não tem como pegar, botar no colo e carregar, não. Tirar do perigo, não. Isso aí ainda se faz quando é criança, né? Na infância, os pais protegem os filhos dos perigos, mas estando adulto não tem como mais. Então, pense o seguinte, por mais que eu sinta, por mais que eu preveja, mas não está no meu controle. Eu não posso ficar sofrendo, enfim, porque é uma coisa que não está sob o meu controle. Eu não posso fazer, eu só posso fazer por mim. O que eu podia fazer por ele eu já fiz, já aconselhei, já tentei mostrar e agora o resto é com ele. E não se sinta culpado. Se acontecer, Deus o livre, na pior das hipóteses, acontecer uma coisa ruim com ele, pior, fique com sua consciência tranquila. Porque não foi culpa sua. Ele tem uma vida para viver e ele é quem gerencia a vida dele. E ele fica aqui, o que eu falei para você fica aqui. Fica a minha torcida, né?
que ele possa abrir os olhos e sair, porque o beneficiado é ele. Vocês, família, mãe, irmãos, né? Muita cautela, porque vocês, dependendo do quanto vocês entrarem nessa história aí, ainda pode ser perigoso até para vocês. Vai que essa mulher uma hora começa a odiar você, odiar sua mãe e querer praticar uma vingança. Às vezes ela pode não fazer nada com teu irmão e fazer com um de vocês, né? Então, assim, fique neutro. Concentre as suas energias em coisas para você e se preocupar com a sua vida. E o irmão, seu irmão, infelizmente não tem muito, né? Não tem muito o que fazer. O que podia ser feito já foi feito e é esperar. Ver se essa semente do conselho, da informação germine, né? E produza os seus efeitos. Há tempo ainda, né? Antes que ele sucumba. Eu não consigo ter uma perspectiva boa de uma pessoa vivendo um histórico desse aí. Não mesmo. A tendência disso aí é só piorar, meu amigo. Infelizmente eu tenho essa péssima notícia para lhe dar. A tendência, quanto mais o tempo passa, é de piorar. Não melhora. Não melhora mesmo. Eu agradeço aí a todos que nos ouviram. Era esse o relato. Eu já deixo o aviso. Eu vou encerrar aqui porque o que eu tinha para falar era isso. Mas se eu lembrar de mais algum detalhe ainda antes de eu ter publicado, antes de eu editar o conteúdo, eu faço os acréscimos aqui, tá? Se parou por aqui, aí é porque era só isso mesmo que eu tinha para falar. Eu deixo aí um grande abraço aí ao inscrito. Se você depois tiver outros relatos e quiser mandar, eu aceito. Deixo um abraço aí aos senhores aqui que me acompanham, aqui no canal, que nos acompanham. E deixe seu parecer, deixe as suas opiniões. Eu já deixei a minha opinião para o inscrito aí, tá? Eu já deixei e eu tô naquela vibe assim. Eu não vou criticar, eu não vou zombar do rapaz aí, até em respeito ao inscrito, é o irmão dele. Também porque hoje eu até tenho um conhecimento mais profundo. Eu consigo, não que justifique, sabe? Não estou justificando, mas eu consigo entender por que ele tá assim, né? Por que ele age assim. Mas somente ele pode se salvar. É isso aí. Um grande abraço. Fique em paz. Tchau, tchau.